Como já mencionamos anteriormente, o Photoshop oferece capacidade de trabalhar com layers ou camadas, tornando assim os processos de criação e edição gráfica muito mais flexíveis e dinâmicos, já que temos o recurso de operar sobre elementos distintos de forma totalmente isolada dos demais, além do recurso de controle de sobreposição, como veremos aqui em instantes. Quando criamos um novo documento no programa, temos inicialmente apenas uma camada que é nomeada Background. Esta camada vem preenchida por uma cor sólida que pode ser pré-definida nas preferências do programa e que por default vem na cor branca. Neste ponto, se gerarmos algum traçado ou preenchimento na tela, isto ocorrerá dentro da camada Background, achatando este novo elemento gráfico juntamente à cor branca de fundo. Entretanto, podemos voluntariamente criar uma nova camada transparente através do botão New Layer, e assim que o fazemos, esta se torna a camada corrente. A partir de então, um novo traçado ou preenchimento será criado nesta camada, e assim passamos a ter controle sobre este elemento de forma separada daqueles pertencentes à camada de fundo. Agora criamos mais uma nova camada acima das duas já existentes. Ao pintarmos sobre ela, sobrepomos a camada anterior, mas não influenciamos em seu conteúdo, que, apesar da sobreposição, se mantém intacto, como podemos observar ao desabilitar o botão de visibilidade da camada corrente. Para tornar qualquer camada corrente, basta clicar sobre sua amostra no painel de camadas e deste ponto em diante, todo objeto que for criado vai pertencer a ela e automaticamente sofrerá a influência da hierarquia de sobreposição das camadas que acima dela estiverem. É importante notarmos que podemos alterar a ordem de empilhamento de qualquer camada, com exceção do background, bastando para tal clicar e arrastar sobre a camada desejada e reposicioná-la abaixo ou acima da camada existente. Se desejarmos manipular o background como uma camada, basta dar um clique duplo no mesmo que o transformará em camada editável, podendo agora ser editado sem as limitações originais. Podemos também condensar uma camada a uma ou mais camadas, bastando apenas selecioná-las e acessar o comando Flatten Layers desde o menu flutuante de seu painel. Desfaçamos este comando através do atalho Ctrl Z. Podemos também selecionar uma camada e efetuar o comando Merge Down, contido no mesmo menu, para mesclá-la a uma camada inferior na hierarquia. Para chapar todas as camadas em um background, basta optar pelo comando Flatten Image, e assim perdemos acesso de edição isolada. Desfaçamos o comando novamente com Ctrl Z. Outro detalhe importante é que podemos criar pastas e mover camadas para dentro das mesmas. Isto proporciona uma melhor organização por agrupamento de camadas. Como é esperado, podemos renomear camadas, ou até mesmo pastas, bastando dar um clique duplo em seu nome e em seguida digitar o nome desejado. Outro aspecto importante é que podemos travar a transparência de uma camada através deste pequeno ícone ao alto de seu painel, e a partir deste ponto só podemos alterar pixels já existentes. Toda a área transparente permanece intocada. Podemos também travar totalmente o modo de edição de uma camada, bastando selecioná-la e clicar neste ícone em forma de cadeado. Neste estado, não é possível operar qualquer edição na camada em questão. Outro recurso valioso é chamado de Clipping Layer e requer a participação de pelo menos duas camadas existentes para ser efetivado. Através deste comando, podemos travar a área de opacidade de um layer de acordo com pixels existentes na camada anterior. Para tal, basta pressionar a tecla Alt e clicar na linha divisória entre as camadas participantes, e assim surge uma seta indicando relação hierárquica de mascaramento. Deste ponto em diante, a camada de cima terá sua transparência restrita à área transparente da camada de baixo, como podemos observar ao traçar qualquer coisa na mesma.
Vale dizer que podemos adicionar novas camadas nesta hierarquia, bastando repetir o mesmo procedimento de criação de clipping layers. Como podemos observar, todas as camadas participantes da hierarquia estão sujeitas ao travamento de transparência da camada inferior. Para duplicar uma camada existente, basta clicar e arrastar a camada desejada para cima do botão New Layer e assim obtemos uma cópia idêntica da mesma. Para deletar uma camada, basta clicar e arrastá-la para o botão da lixeira. Existem ainda outros aspectos importantes referentes a camadas, os quais serão abordados em segmentos futuros neste videocurso. Por hora é tudo que nos interessa e no próximo segmento falaremos sobre seleções em Photoshop.